chegar. Viva! Este é o que eu andei para aqui chegar. Podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia da sessão de outubro de 2023 para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. Hoje temos connosco o Guilherme São Pedro. Olá, bem-vindo. Olá, Guilherme. Obrigado pelo convite. O Guilherme tem 26 anos, vem de Castelo Branco, fez a licenciatura em Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra e depois o mestrado em Engenharia e Gestão Industrial no Técnico, em Lisboa. Pelo caminho fez um Erasmus em Espanha e começamos com a nossa pergunta do costume. Sim. O que é que tu andaste para aqui chegar, Guilherme? O que é que eu andei para aqui chegar? Pronto, é um percurso um bocadinho fora do comum dos eixos que nós vamos, onde nós balizamos os principais de formação dos colegas Blue Books. Entre elas, vamos dizer, as três principais avenidas que tu conheces é o Direito, Relações Internacionais e Estudos Europeus. Eu fiz Engenharia Mecânica, gostei muito da parte prática de como se geria uma fábrica, uma empresa, e depois ter uma estada em Engenharia e Gestão Industrial para seguir um bocadinho esse caminho. Onde eu andei para aqui chegar? Sempre trabalhei com planeamento, produção, gestão de projetos, logística, supply chain. Gostava muito de perceber o que é que são os projetos europeus e sempre tive este sonho. Que era participar, ser aquela parte pequenina no que é a União Europeia. Para mim, sempre pensei que a Comissão Europeia fosse mais adequado, devido à parte mais técnica que tem, em comparação com o Conselho e com o Parlamento Europeu, e sempre tive aquele gostinho de participar, perceber, não é lá longe eles que decidem, somos nós fazemos parte, e até digo isto com arrepios, de fazer parte de algo tão bonito e de perceber realmente o que é que se procura de um cidadão, de um jovem, e vamos dizer destes fundos estruturais que eu estava a tratar agora, a ajudar no Cinia, e foi isso, é o culminado de um sonho, digamos. E já deves ter reparado que a maioria dos nossos colegas vem de Lisboa, do Porto, e tu vens de uma zona do interior do país. Tu sentes que isso influencia? Albicastrense de Gema. Eu acho que é curioso, e não por de distância, mas pelo tempo e pela distância que queremos as nossas cabeças. Se numa cidade, capital distrito, com 30 e tal, 40 mil habitantes, 40 e qualquer coisa mil habitantes, concelho, que está a 200 km da capital do seu país, com o aeroporto que temos, com as oportunidades que temos, chamar interior, nós fazemos parte dos poucos países europeus que uma cidade com o Castelo Branco tem a 200 km, 224 à volta disso de Lisboa, e do aeroporto lhe chamamos interior. Felizmente, tanto na minha família como em quem me rodeou, posso dizer que, por exemplo, quando acabámos o secundário de Ciências e Tecnologias, recordo-me quando foi a entrega dos diplomas, eles nos dizerem 9 em 10 estudantes que acabaram aqui ou estão no ensino superior pretendem ir. Pronto. E não sinto que as disparidades regionais, quando temos, vamos dizer, as oportunidades que eu tive, sejam tão importantes. Mas sim, em Lisboa, sinto que é outra coisa, porque tive de me deslocar para Coimbra e para Lisboa para conseguir estudar, sim. E aqui queres-nos falar um bocado sobre o que é que tu fazias exatamente aqui no Blue Book, em que disseste que estavas no Cinia, explicar o que é isso para quem portanto, está a ouvir-nos. A Comissão Europeia, como, vamos dizer, guardiã dos tratados de agência e tendo o poder executivo, digamos, do que é a União Europeia, tem, para gerir isso, 27 DGs e 6 agências executivas internas, além de muitas joint ventures, outras agências que iremos conhecer, de outros Blue Books que irão ser entrevistados. O Cinia é uma das 6 agências executivas, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, e com o objetivo de ter um continente, o primeiro continente Climate Neutral em 2050, instauraram, cada agência executiva são ligados ao MFF, ao Multi-Financial Framework, e a cada 2021-2027, vai haver um futuro, a Comissão Europeia, os países, decidem quais é que são as nossas prioridades e como é que os iremos executar. E o Cinia implementa, dentro do que é as grandes infraestruturas, quando Portugal conseguir
Aliás, eu lembro de haver notícias ainda a preto e branco nos jornais mencionando escudos do TGV ou do aeroporto ou de modernizar a sua indústria, a sua capacidade produtiva, tudo o que for. Onde eu estava na Innovation Fund, no C4, que são os projetos de ponta que pegam no Technology Readiness Level 3, 4 e levam até um 6, 7. O que é que isto quer dizer? É uma coisa que funciona, uma célula de combustível, uma maneira de produzir hidrogênio, uma diferente maneira de fazer baterias, que nós tenhamos, que é comercialmente viável e nós queremos realmente aplicá-la. Então a União Europeia chega-se à frente e faz os relevant costs, isto é, de certa maneira, a diferença entre fazer à maneira antiga que polui e uma maneira nova de ter potencial para ser climate neutral, isto é, energias renováveis, capacidade de produção de energias renováveis, o hidrogênio, carbon capture and storage, isto é, retirar o carbono da atmosfera e transformá-lo de forma circular na nossa economia. O que é que eu ajudava e o que é que eu fazia mesmo? Não é, eu não sou Blue Book, agora temos colegas que começaram dia 1 de março, eu não chego à comissão e eu digo, comissária von der Leyen, façam isto, aquilo ou outro. Não. Tive muita sorte, tenho de dizer que tive muita sorte na supervisora que tive, com a Crisa e na equipa em que estive integrado, e eu fazia knowledge sharing e business intelligence. O que é que isto quer dizer? Aplicamos os projetos, seja numa fábrica, seja numa nova instalação, e nós temos de perceber. O financeiramente, financial close, aconteceu nesta data. Entry into operations aconteceu naquela. Tudo o que está a passar nos reporting periods, isto é, digamos, no final do ano, eles devolvem. Polui menos, polui mais, estou a gastar tanto como estava à espera, estou a dar tanto lucro como estava à espera. Todos os itens que nós temos, eu estava a tentar que, com menos data entry points, isto é, a chatear menos os beneficiários, que nos conseguissem dar mais informações. E de uma forma sintética, que quem toma as decisões consigam ver de uma forma agregada não, porque agregada na comissão quer dizer outra coisa, mas de uma forma consolidada, consigam comparar tudo e ver tudo. Mas eu não torno isto com o que é que eu dei à comissão, é o que é que eu recebi. E o que é que tu recebeste? Recebi muito mais do que o que dei. Não é o sistema que eu desenvolvi, eu trabalhava com o NIME, que é uma estrutura de nodos de análise de dados. Não foi o que é que eu fiz à comissão. Porque pode fazer o Guilherme, pode fazer o Javier, o Juan, qualquer um dos 27 pode fazer o que eu fiz. Agora, eu recebi o quê? Uma metodologia de trabalho fantástica. Percebi que as diferenças que nós temos, podemos alavancá-las e temos um potencial gigantesco. Se um é melhor nisto, naquilo ou no outro, por isso é que temos diferentes entidades, diferentes formas de trabalhar com os projetos europeus. Todo o YouLearn, Blue Books, vão ao YouLearn, façam os cursos, a comissão tem montes de coisas para nós aprendermos. E aquela, vamos ser honestos, a liberdade e a vontade que nós temos quando somos Blue Books e a flexibilidade que nos dão, desde que nós compramos as nossas tarefas. Joana, aquele congresso que eu fui, Covenant of Mayors, aquele congresso que eu fui de Road Transport, o potencial que nós temos de perceber e de transformar o que são aqueles conhecimentos realmente em knowledge, realmente em ligar os pontos. Eu posso dizer que hoje ligo os pontos e hoje percebo com grande humildade que não sei nada, mas que percebo o porquê de algumas coisas serem como são. E sentes que estar aqui, isto não foi a tua primeira experiência fora, já tinhas estado no Erasmus em Espanha, mas sentes que ter estado aqui alterou a forma como tu vês a Europa, a União Europeia? Sim. Eu sempre tive uma ideia muito boa, sempre puxei por maior integração, sempre gostei, porque percebo a importância do que é para Portugal fazer parte da União Europeia, percebo o que é este continente, que passou por tanto ao longo dos últimos milénios, percebo o que é nós finalmente conseguimos trabalhar em conjunto, de uma forma como isto está. E o que... Qual é que era a pergunta, para não fugir? Que a pergunta é só, sentes que estar aqui, que ser um Blue Book, mudou a tua forma de percepção sobre a União Europeia? Sim, percebi que somos muito burocratas, mas tem uma razão para o ser. Percebi que as coisas demoram. Um exemplo concreto deste telemóvel que nos está aqui a gravar, ter de vir com o USB Type-C ou o roaming. Percebo que as coisas demoram, mas hoje em dia consigo perceber porque é que as coisas demoram e porque é que o cidadão europeu às vezes sente que está um pouco distante, mas na realidade está mais relacionado com os nossos políticos e não tanto com as instituições cá. Pois, cá podemos pegar aí na parte dos políticos e fazer uma ponte para Portugal. Tu disseste-nos que... portanto,
o mercado de trabalho em Portugal não te faz querer voltar para Portugal. Sem dúvida. E os métodos também de entrada no mercado de trabalho. Nós temos aqui alguns dados que calhar podemos partilhar convosco. Por exemplo, em janeiro deste ano, o Expresso noticiou uma estimativa do Observatório da Imigração que nos diz que 30% dos nascidos em Portugal com idades entre os 15 e os 39 anos deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior, o que faz um total de 850 mil portugueses dentro destas idades que estão fora de Portugal. Tu tens assim alguma opinião em relação a estes números? Estarias à espera de números assim tão altos? Eu tenho acompanhado e faço por acompanhar e tenho noção que isto existe. Portugal tem uma capacidade fantástica a nível de academia, a nível de universitária. Agora, eu por vezes tenho um pouco... Recordo-me perfeitamente estar na cantina do técnico a falar sobre isto. Nós temos física tecnológica, temos engenharia física tecnológica, temos engenharia espacial. Nos anos em que me candidatei para entrar, estavam superiores, os 10 cursos, eram 2 no técnico, na FEUP e as 7 medicinas. Os 10 com maiores médias de entrada no ensino superior público. No ensino superior em geral, público também. Nós estamos a formar uma engenharia mecânica, aeroespacial e industrial, e ainda bem a fazermos em inglês, porque nós já sabemos que é para exportação. De quem tira? Eu vou dizer, a engenharia industrial e a engenharia mecânica temos, e eu adorei mesmo a empresa onde estive, temos pessoas com potencial, temos pessoas que apostam, temos pessoas com visão. Portanto, tu trabalhaste já desculpa interromper, já tinhas trabalhado antes de ir para o Sim, Blue Book em Portugal? na área, o que estive a fazer no Blue Book era o que eu estava a fazer em Portugal. Agora, é o que eu estou a dizer, se não temos um sistema integrado que pegue nestas diferentes 3 entidades, não é? Porque temos, como aqui na Comissão, temos o Conselho para os países, o Parlamento para as pessoas e a Comissão para os regulamentos, para a União. Sim. Portanto, temos a União representada, os países e as pessoas. Nós ali temos 3 entidades. Temos um Estado, um país, onde as empresas falam com os jovens. Eu sinto que, para mim, o Portugal está bom, temos tido bons planos, o inovar, o reativar os estágios de IFP, como nós conhecemos em geral, independentemente do nome que a gente lhe dê, acho que é ótimo, mas sinto, como já estava a dizer agora há momentos, que a Europa nos fica cordando as mangas, porque nós não personalizamos. Nós não adaptamos àquela empresa, aquela pessoa, nós não adaptamos, nós não temos um plano concreto de formação, nós não temos uma maneira concreta de meter no mercado de trabalho os jovens. Esperam que nós façamos uma tese teórica, complicada, que não tem grande relação com o que se vai fazer depois no mercado de trabalho. Eu tive de fazer por mim. Encontrei um Instituto Superior Técnico fantástico, encontrei uma McAlvey fantástica, e os 3 conseguimos, um bocado Dom Quixote, contra tudo e contra todos, conseguir fazer um estágio em que realmente acrescentasse um valor com a orientação do técnico, com a orientação na empresa, consigamos realmente criar um sistema, criar uma forma de adaptar o que nós temos na academia ao que nós temos cá. O problema é que Portugal, o meu mestrado já é em inglês, o problema é que os outros já estavam antes, já tinham esses métodos de antes, já desenvolvem um plano de trabalho, já têm outra coisa. E é o que eu digo, eu hoje em dia a quantidade de amigos que eu tenho, por exemplo, a engenharia, por exemplo, numa Holanda, numa Alemanha, é uma coisa incrível. Sim. Mas tu não sentes que no teu curso é quase que automático ter de emigrar? Porque eu não sei, em Portugal existem assim tantas empresas e estruturas que consigam empregar pessoas da engenharia industrial e etc. O que eu sinto é que estamos a acrescentar valor, mas não da melhor maneira. Porque nós temos, hoje em dia, o tipo de... Mesmo mecânica que eu tive em Coimbra, nós temos pessoas muito capazes, além de aprenderem como deve ser, têm bom senso, sentido crítico, não vejo que a gente seja pior ou melhor que os outros. Mas depois as coisas que estamos a fazer, como é que a gente acrescenta valor? Porque nós temos de ver isto como um projeto de mais precisamos de uma indústria de fundo, precisamos de ter... Porque é bom quando eu estou a exportar, mas eu estou a exportar o quê? Com consultadoria, que eu muitas vezes não consigo encontrar em Portugal, e com, vamos dizer, as matérias físicas que eu não consigo encontrar em Portugal. E esses números saíram do Expresso, muitas empresas que trabalham na indústria automóvel, Auto Europa, para exportar 10 euros, têm de comprar 7 ao estrangeiro. Eu percebo, mas nós desistimos um pouco de ter aquela indústria, desistimos um pouco de ter um setor primário e secundário reforçado, e nós gostamos e queremos. Mas quando temos esta política de baixos salários, quando temos esta política de as pessoas não sentem que estão a evoluir tão grande nas empresas, é normal que, sim, existe recrutamento à porta das faculdades de engenharia. Sim, as grandes consultorias, sim, as empresas grandes têm um programa de trainees, de estagiários. Agora,
ainda eu sinto que ainda não podemos comparar ao que certos países europeus fazem. E depois, claro que nós sentimos, não é? Que, queremos dar aquele salto e queremos realmente fazer coisas onde eu possa fazer diferença, onde eu aprenda todos os dias. É isto que eu acho que falta em Portugal. Sim. Desculpa. Não, ia só perguntar, só uma curiosidade, o teu curso era em inglês, mas havia alunos estrangeiros ou vocês eram só portugueses? Pronto, então o meu curso, a minha alma mater, onde está o meu coração e onde realmente acho que temos bem, foi a Universidade de Coimbra, Engenharia Mecânica. Mas tinha a minha República, tinha a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, tinha o meu grupo académico, a minha artista pedagógica, estava na cultura, vamos lá, e pronto. E eu senti que gostaria também de ter outros ares, porque o problema não era a universidade, era eu, soube reconhecê-lo, por isso é que fui para Lisboa e disse, agora vamos lá isto mais a sério. No técnico, o técnico sim, fiz, por exemplo, o Advanced Program, programas de investigação, 2 semanas, uma em Paris na Arte Saint-Mathieu, outra em Munique, na Technische Universität München, e eu senti que sim, que o técnico faz, para nos dar a oportunidade de muita gente ir, muita gente voltar, eu diria que 1/3 dos alunos não falaria português, e em certas cadeiras opcionais de mestrado, diria metade. Eu lembro-me houve uma aula em que aleatoriamente, já às 3, 4 da tarde, não havia nenhum estrangeiro, era pouca gente, 10, 15, éramos todos portugueses, o professor tentou dar aula em português, não conseguia. O professor já não sabia dar uma aula em português. Já há 10 anos que falava daquela matéria. E tantos recortes técnicos, não é? Exatamente. Já há 10, 15 anos que dava aquela aula em inglês, a investigação que fazia era em inglês, trabalhava em inglês, já não sabia estar em português. Exatamente. E disse, se vocês não se importarem, continuamos em inglês. Mas sim, a lógica de muitas universidades portuguesas é falar inglês sempre que há um aluno que não fala português. Sim. No nosso caso, tínhamos sempre, e acho que é uma mais-valia, porque nos abre uma bibliografia, é completamente diferente. Eu ir por mim, sozinho, mesmo sabendo inglês ao YouTube, ver uma coisa, ou já ter esta vontade, já ter este princípio, já falar as coisas em inglês. O primeiro contacto que eu tenho já é na faculdade, já não é sozinho para mim. E tu há pouco tinhas tocado na questão salarial, que é normal, não é? Sim. E nós também temos aqui alguns dados comparativos entre Portugal e a Bélgica. O salário mínimo em Portugal aumentou em janeiro deste ano de 760 euros para 820 euros. Enquanto que na Bélgica, isto ainda falando do salário mínimo, é 1.994 euros e 18 cêntimos. Tu sentes que o salário também tem um impacto na tua decisão, ou tu sendo da engenharia até é algo que não se aplica tanto? O salário, como é que eu ia dizer, temos estes dois prismas que competem com o outro, que é, eu gosto do que estou a fazer, tenho potencialidade para crescer, porque tenho uma indústria, tenho empresas grandes, tenho muita coisa, e tenho o salário, que é como estão ao final do mês. Portanto, se nós arranjamos algo onde temos um maior salário, um melhor salário, e temos maior paixão, porque são outro tipo de mercados e outro tipo de coisas, não que Portugal não tenha. Eu nisto tenho de reconhecer, eu estou a tentar ter como Guilherme São Pedro, eu engenheiro do Blue Book português, estou a tentar ir buscar, mas a minha experiência tem sido, e foi ótima em Portugal. Agora, eu não queria, acho que foi ótimo o que a Joana disse, mas eu queria ir para outro caminho. Eu não quero ir para o salário mínimo. Sim, aqui recebe-se quase 2.000 euros quando lá se faz 800. Eu queria ir para o salário médio, para o salário mediano e para o que um jovem recebe. Nós temos exatamente dados sobre isso, também já agora vamos dizê-los. O salário, de acordo com dados do ano passado, 2023, o salário médio na Bélgica era de 3.886 euros por mês, enquanto em Portugal, Em Portugal, o salário médio mensal líquido de um jovem, portanto, aqui é estamos a focar nos jovens, aproximou-se dos 926 euros. Portanto, 3.900, 926. Sim, nós sabemos que já ouvimos dados que rondam os 1.200 euros no salário médio. Agora, para mim, a questão principal é, vamos trazer coisas então de que a União Europeia nos trouxe. Tivemos Bolonha, tivemos Erasmus, com todos, como eu disse, nós esforçámos um bocadinho o pessoal dos bacharelados para o que tínhamos antes, se integrado depois no mercado futuro, e voltou-nos outra vez a ficar curto nas mangas da Europa. Mas nós conseguimos encaixar as nossas licenciaturas, mestrados e doutoramentos no European Qualification Framework, no AQF, no 6, no 7 e no 8. Então as qualificações na Europa vão de 1 a 8.
Grande parte dos nossos jovens, hoje, está na qualificação, hoje nós apontamos para o mestrado. Falamos da licenciatura porque é o que acontecia nos 90, nos 2000, mas hoje nós já apontamos para o mestrado. Sim. Grande parte de nós que estamos aqui nesta entrevista, estamos a apontar para isso ou nisso. Então a minha questão todos nós aqui temos pronto, aqui já, pronto, então nós, de 1 a 8, estamos todos no 7, no 6 e no 8. E comparamos ganhar 900 com 3.900. E para mim a questão é, vale a pena nós esforçarmos, vale a pena ser diferente. Foi a inovação, foi a tecnologia que nos tirou das cavernas, foi a tolerância que nos trouxe a Europa. É isto que nos torna diferentes. E nós vamos dizer que, não, porque somos todos importantes e formação profissional é uma coisa que está a falhar e formação profissional é nível 5, 6 e é tão ou mais importante que ter um setor com 8 no European Qualification Framework. Agora, para mim a questão é, quando eu sei que o amigo que está no supermercado faz mais dinheiro que eu, quando eu sei que se eu não fizer nada, se eu não estudar absolutamente nada, só o 12º, se me preocupar, vou ganhar esses 820 que são 770, 780 na conta. E que um engenheiro, a começar, o estágio IFP, por exemplo, está nos 800, 900 euros. Ganhei isso, pronto, para mestrado a 1000 e qualquer coisa, pronto, brutos, depois logo se vê como é que se faz. Minha questão é, será que é o caminho que nós queremos seguir? Diferenciação. Quando queremos uma economia competitiva, que inove, que tenha tecnologia, que tenha empresas grandes, tenha valor acrescentado, será que eu quero apontar para falar sempre de salário mínimo e não do que efetivamente os jovens estão a receber na conta? Porque nós temos muitos jovens a receber 800, 900 euros, com quartos a 400, a 500 euros. Será que eu ofereço, quando em Lisboa, no Porto, um quarto a 400, 500 euros e ele na conta tem 800, 900 euros, será que vale a pena estudar? Será que vale a pena tirar mestrado? Será que vale a pena nós esforçarmos, nós tentarmos liderar, nós tentarmos aprender o melhor que se faz lá fora e trazer para Portugal? Quando este esforço todo, quando estes anos que nós estivemos a estudar, porque toda a gente sabe que o Estado, um estudante de engenharia normal, custa 700 euros por mês, 7 mil euros por ano, 6 mil, ou as contas que quiserem fazer, eu digo porque é isto que a gente está a cobrar aos estudantes internacionais e é para aqui que nós apontamos. E as propinas, sim, a parte que cabia às pessoas era 110 euros por mês, agora está à volta de 690 euros, em 10 propinas ficará 69, 70 euros por mês. Pronto, e o governo paga, vamos dizer, 9 décimos, mas eu não estou a falar do que me custou, que é quase o mesmo, à minha família. Agora, estes anos todos, esta diferenciação, esta vontade que nós temos, o tentar ter uma economia mais competitiva, o tentar ter um dia a dia mais interessante. É mais interessante nós estamos a fazer uma coisa que aprendemos, que gostamos, das 8h30 às 5h30. Será que vale a pena este esforço todo, nós caminharmos isto, quando a diferença entre o salário mínimo e o que um engenheiro, um advogado, um agente cultural, um professor, leva 800, 900 euros para casa? Será que são estes 120 euros? Será que a diferença entre ser altamente diferenciado, qualificado e tentar levar uma economia para a frente, entre não ser diferenciado, que também são importantes, não, será que são estes 10, 20% de diferença que nos faz lutar? Quando nós olhamos para uma Bélgica, em que estamos a falar, penso que na conta será à volta de 1.600 euros, 3.900, toda a gente percebe que é completamente diferente falar de 2.000, 3.000, 4.000 euros, quando em Portugal, grande parte dos jovens não chega aos 4 números. E pedem metade disso só para ter um sítio para dormir. Exatamente. Eu acho que é aqui que nós temos... Exatamente, é aqui que nós temos de ver e é com estes valores que nós temos de trabalhar. Não só com o mínimo, mas como com o médio. Vamos valorizar, vamos inovar, vamos ter escala, vamos fazer diferente. Agora uma pergunta mais pessoal. Essa análise foi muito interessante, mas planos para o futuro? Planos para o futuro. Planos para o futuro. Como eu disse, felizmente, trataram bem e Portugal e Castelo Branco, Albuquerque de Gema, acho que sim, que não é... que o interior está nas nossas cabeças. Gostava perfeitamente de uma linha da Beira Baixa internada de maneira completamente diferente, gostava completamente de ter outro tipo de ligações a Lisboa, gostava que o último comboio não fosse às 7h23. Alguém sabe esse número só na pele. Gostava que os autocarros fossem no aeroporto, gostava que fosse fácil, porque o que me custa não é ir daqui para Portugal, é ir daqui para Castelo Branco. Pronto. Pois é isso. Planos para o futuro. Estava apaixonado e se eu antes pensava que faço o Blue Book, ok, aprendi e volto à minha vida, eu quero dizer o meu potencial, o que eu quero e onde eu aponto, será, sem dúvida, voltar à minha vida que tenho em Castelo Branco fantástica, mas ficar nas instituições. A Comissão Europeia tem um potencial ou ficar à volta das instituições para tentar
ter alguma experiência porque, pá, é o que eu estou a dizer, eu sinto que não tenho a maturidade suficiente, nem a experiência suficiente para ter a responsabilidade que mesmo qualquer tipo de cargo tem, seja de contractual agent, temporary agent, apontar para um official, para um interimer. Eu gostava muito de aprender, de ir para as instituições, estar nas instituições, dar a minha parte, ou se não, ficar por aqui para tentar aprender o melhor para levar para as instituições. O plano será ficar por aqui nos próximos tempos. O plano será instituições europeias, será a comissão, será... porque eu sinto que eu aprendo muito e não é como antes gostasse, porque tanto estive no verão, tudo o que fiz, quando ajudo o meu clube de judo, quando era na Salvador, nunca me gostou levantar de manhã e sempre gostei disso. Outra parte tua, para além da académica, já lá podemos ir. Mas o que eu estava a dizer é apaixonante. O que fazemos aqui, as diferenças, o tipo de especialidade, ligar os pontos, e mesmo como engenheiro, o tipo de projetos, a quantidade de coisas temos para ler e para ver, e até que, porque nós realmente estamos a trabalhar com os melhores dos melhores quando estás nas instituições, portanto será isso. Voltar, não digo senior, pode ser no senior, mas nós também fazíamos feedback to policy, trabalhamos muito com o clima. Nós estamos a falar do primeiro continente que está mesmo a ser climate neutral. Nós estamos a ir além dos acordos de Paris, nós estamos a ir além do que as Nações Unidas estão a pedir. Como continente, digamos, a União Europeia tenta levar os nossos parceiros. A nível de infraestruturas, de conectarmos uns aos outros, porque o meu objetivo não é que digamos, que temos um mercado único. Não é um mercado, não. É o realmente ser fácil. Eu viver noutro país, realmente ser fácil eu falar contigo. Exatamente, ter outras línguas, ter outras formas de ficar. Acho que isto é que é importante e planos para o futuro, posso dizer, ser engenheiro, tenho uma vida feliz em Castelo Branco, é bom, mas o mundo que nós temos numa instituição europeia, tenho que ser honesto, aqui na Comissão Europeia, era outra vida. Mas mesmo assim ponderas um dia voltar a Portugal? Ou o que é que falta em Portugal? Eu expliquei e por acaso estávamos a falar antes aqui com os meus colegas, estávamos a falar disso antes. Eu acho e tenho a certeza que os 27 Estados-membros, primeiro precisamos ter de outra maneira. Não posso ser eu sozinho, que eu porque gosto, porque me sinto europeu, não posso ser eu sozinho a ver um Blue Book. Fui eu entrei ali, fui a blogs, percebi o que é que se punha numa candidatura, percebi que eu adoro a União Europeia e quero conhecer melhor e candidatei-me por causa disso, apesar de estar feliz onde estava em Portugal. Precisamos ter um país, um Estado, uma comissão, que nos ajude, que nos dê um feedback, que nos ajude a fazer aquele cargo de motivação, que se perceba o que é que se pretende num Blue Book, o que é que a gente deve ter, que línguas é que a gente deve puxar. Portanto, desculpa só, sentes que essa parte estão mal divulgados, que estes estágios em Portugal, sinto que podíamos ter uma ajuda completamente diferente. Sim, existe esta iniciativa, por exemplo, existe a Comissão Europeia PT. Agora é o que eu digo. Tudo o que seja em Portugal, seja o Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja a Comissão Europeia PT, seja do Governo, seja mesmo das entidades privadas, seja das universidades, eu vejo que está muito divulgado, mas nas páginas deles no Instagram. A mim, ao Guilherme, em Castelo Branco, engenheiro, não me chegava. Chegou porque eu fui à procura, porque eu quis, porque eu tenho este sonho europeu. E temos de ajudar isto. Depois, temos um acompanhamento completamente diferente e acho que temos potencial com os recursos que temos, com Reper, com isto mesmo a nível geográfico. Eu demorei do Belamont à nossa Reper, Embaixada, Consulado 3G1, eu demorei 5, 6 minutos a pé. É do outro lado da rotunda, digamos. Sim. Portanto, o que eu estou a dizer é muito mais fácil de soltar a iniciativa que houve, mas é preciso mais recursos, é preciso mais à vontade para trabalharmos com quem cá está, com quem tem uma credencial de qualquer tipo de instituição para ficar. Porque eu sinto que há outros países que fazem, não quero usar a palavra lobby, mas sinto que estão preparados de outra maneira completamente diferente para ficar e para estar. E acho que isso faria diferença. Não no GPP fizeram uma sessão e eu aí, pronto, somos centenas de candidatos para meia dúzia de lugares, 25 ou 35, mas sinto que a nível de ficar como o Interimer Contract Agent, Temporary Agent, que podíamos ter outro tipo de dinâmicas e que eu sinto que ficamos todos a perder. Porque nós podíamos ter jovens que ficavam, que estavam na Comissão Europeia e que depois voltavam para Portugal para levar estas boas práticas nestes projetos. Não nos temos de esquecer porque é que temos eleições dia 10 de março. Podíamos, se calhar, aplicar outros tipos de boas práticas que eu, por exemplo, tive contacto aqui na Comissão Europeia,
tentar levar o bom que se faz aqui, o feedback do policy, tentar levar isto para a maneira como adaptamos as leis no Parlamento, tentar levar isto à maneira como gerimos uma grande empresa, tentar levar este tipo de fundos, porque eu gostaria de dizer que, infelizmente, que nós teríamos outro conhecimento, hoje em dia, se nós perguntarmos a um CEO de uma pequena e média empresa, será que ele conhece o que são o Funding and Tenders Portal? Será que ele conhece a quantidade de financiamento que ele pode ter? Não estou a falar da grande consultadoria, das Big Four, não estou a falar daqueles nomes grandes que nós temos no PSI 20, que já não é PSI 20, portanto temos 20 empresas capazes de lá estar. Portanto, uma falha de comunicação entre a União Europeia e os seus cidadãos. Exatamente. Não podemos só fundos do DigiRegio, não pode ser só o que nós chamamos o PRR, tem de ser os outros fundos grandes, estruturais, e eu preciso que as pequenas e médias empresas conheçam a Europa, se queiram chegar à frente e procurem o conhecimento que nós podemos ter. Porque não é, nem vale a pena tentar, vale a pena tentar. Se falhar qualquer coisa, existe consultadoria pelo European Investment Bank. Existe possibilidade de realmente levar a Europa para a nossa casa, para a nossa empresa, para a nossa vida. E é isso que eu queria e que eu acho. E depois é outra, que é o conseguir arranjar maneira de nós voltarmos para Portugal. Bem, nós podemos ficar aqui horas à conversa, como já devem ter percebido, mas temos que terminar. E gostávamos de perguntar ao Guilherme a nossa última tradicional pergunta, que é: qual é a tua primeira memória da União Europeia? Várias. A primeira grande que eu tive, eu posso dizer que é muito gradual, e eu podia levar aquela ideia que eu tinha quando passámos o escudo para o euro, que eu lembro-me de dizer, uma vizinha deu uma nota de 500 escudos, e eu virei frente para a minha mãe e disse: vou pegar nesta nota e vou comprar uma casa só para mim e vou-me embora. Só para ver a noção dos miúdos, que depois, para os euros, de quando é que aquilo valia. Não, eu lembro-me vamos dizer, se calhar, livro de estudo do meio, História e Geografia de Portugal, de perceber, estes países têm muitas fronteiras, mas calma, Portugal tem um conjunto de amigos, países amigos, gosto dessa ideia, de países amigos, em que realmente se pode passar sem precisar de passar por de um lado para o outro. Pois cada país tem as suas regras, depois chegamos àquela parte dos poderes, do legislativo, executivo e judicial. Pois, mas já aqui há um conjunto de países, Portugal também não decide, não é o último. Os países, cada um tem as suas moedas. Os Estados Unidos têm os dólares, cada um tem as suas moedas. Mas dentro da Europa há um certo conjunto de países que geralmente têm a mesma moeda, que é para ser fácil e igual. Eu diria que foi ao longo da escola. Foi ao longo da escola dos primeiros anos, ter aquela noção de que Portugal não acaba em Vila Formosa, sabem? Que todos juntos, temos alguns países amigos, que nos ajudamos e que hoje estamos aqui, que sentimos parte e que os outros também podem estar em Portugal, fazer parte, que é fácil trabalhar, fácil viver e que, tirando a parte das línguas, que eu digo aí, tenho alguma dificuldade, nunca tive muito jeito para nada, que é humanidades, acho que somos nós, as principais barreiras que nós criamos na nossa cabeça. Porque se o cidadão participar, e agora nas eleições, façam pelo voto, as eleições europeias... As legislativas europeias... nós vamos às legislativas, eu acho que isto vai mais para o das europeias. Mas as europeias nós fazemos são muito parte. importantes também. Acho que nós passa de 705 para 720 eurodeputados, mas nós continuamos com 21. 21. As europeias, e ainda bem a círculo único, quer dizer que não há votos desperdiçados, como são as nossas típicas eleições portuguesas, em que o meu voto costuma ser bastante desperdiçado. Círculo de Castelo Branco são mais de 4 deputados agora nas legislativas. Ou agora fazemos parte da Europa, em que centenas de milhares de pessoas, não é? Somos 10 vezes mais deputados que Porto Alegre, 10 vezes mais eleitores inscritos por Porto Alegre, mas no entanto não temos os mesmos 2 deputados. Portanto, um português cá fora vale 10 vezes menos que um português em Portugal. Mudei isso. Agora, eu diria que podemos fazer mudança e que todos os miúdos tenham uma ideia da Europa como eu tive. Bem, a ti um grande motor foi a escola, por isso esperemos que a educação continue a ter o seu papel nesse sentido. E tem. Pronto, Guilherme. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigado. Foi até à próxima. Boa sorte, foi um gosto. É engraçado. Isto foi uma conversa entre amigos, somos 3 amigos. Exato. Será que somos? Dica. Até ao próximo episódio. Até à próxima. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.